O que é medicina tradicional? Qual que é a diferença da medicina tradicional para a medicina que nós estamos acostumados? Então, essas são as perguntas que a gente vai elaborar dentro desse vídeo. A medicina tradicional, ela tem uma característica muito peculiar, que é a abrangência do que se considera como uma medicina. Diferente da medicina ocidental, que nós consideramos somente a área médica como sendo parte da medicina, a medicina tradicional ela considera outros aspectos. Coisas como cantos, danças, encontros sociais, massagem, tudo isso também faz parte do que se considera como medicina. Se a gente for considerar, por exemplo, dentro do taoísmo, o Tai Chi Chuan, o Qigong, né? Artes como, por exemplo, a cerimônia do chá, tudo isso nós também englobamos dentro da medicina. Inclusive, artes divinatórias, como o I Ching, astrologia, Feng Shui, que é o chamado Feng Shui, né? A medicina tradicional, ela tem como um dos pressupostos mais importantes a prevenção da nossa saúde, né? Então, o objetivo da medicina tradicional é evitar que nós fiquemos doentes. E isso é feito, sim, através de um especialista que ele conhece mais sobre o assunto, se aprofundou mais sobre as artes médicas, e ele vai observar você e vai te eventualmente te trazer umas recomendações aqui e ali. Mas mais que isso, dentro da medicina tradicional, a gente apossa qualquer um do seu próprio ritual de cura, né? Então não é à toa que toda avó conhece um chá para curar a gripe. Porque a manutenção da nossa saúde não tem como ser delegada para alguém. Tem que ser nós mesmos que nos apossamos dela. Então é através da alimentação, através da fitoterapia, através de exercícios físicos, através de alongamentos e coisas do gênero. Já a medicina ocidental, ela tem como pressuposto uma palavra que está na raiz da palavra saúde, que é a palavra salvação. Então, um posto de saúde, ele é um posto de salvação. Então, ao invés de prevenir e remediar e empoderar as pessoas da sua própria percepção do será que eu estou bem? O que eu preciso? O que poderia me curar? A medicina ocidental prefere delegar toda a responsabilidade da manutenção e da saúde a um especialista, e esse especialista, quando a pessoa estiver muito precisando, ele intervém através da salvação. E é interessante, porque a gente vê isso na prática, né? Eu só vou no médico ocidental quando eu estiver doente. E aí ele vem com um remedinho que vai fazer a intervenção que retira aquilo que eu tô com um problema. Então, o extremo disso é a cirurgia. Então, essa lógica da salvação, ela é um grande diferencial das duas medicinas. Tem um médico, um médico chinês, que ele fez uma analogia que eu gosto muito, que ele fala que as medicinas tradicionais, elas são como se fossem protetores das nossas defesas internas. Então você ergue o muro da cidade para prevenir que as coisas de fora entrem, né? A medicina ocidental, ela permite que as coisas de fora entrem, porque ela não se preocupa tanto em levantar esses muros, e assim que entra, você manda tanques de guerra combater os agentes. Esses tanques de guerra acabam afetando eventualmente alguma estrutura da cidade, acabam derrubando alguma coisa ali ou aqui, que são os efeitos colaterais dos remédios alopáticos, né? Que geralmente têm uma tendência a serem bem incisivos dentro do nosso corpo. Dentro também desse princípio da salvação, a gente já tem o segundo princípio, né? Que é o princípio da independência e da dependência. Enquanto na medicina ocidental você se torna dependente de um especialista, na medicina tradicional você tem ferramentas e mecanismos de autodiagnóstico e também de automedicação. Então você pode conhecer ervas e chás que
tendem a solucionar os seus problemas mais comuns. E você passa também a prestar mais atenção no seu corpo, a prestar mais atenção nos seus sinais. Porque parte da manutenção da sua saúde, parte do seu bem-estar no mundo, tem como responsabilidade você e somente a você. Né? Enquanto que a lógica da medicina ocidental nos estimula a delegar a responsabilidade do meu bem-estar físico e emocional, inclusive, a alguém, a um especialista. Né? E dessa forma a gente fica muito mais dependente. É como se eu não soubesse mais dizer se eu estou bem ou não. E é muito interessante, porque eu, na minha prática clínica, tanto de cristaloterapia, quanto de acupuntura, tanto de medicina taoísta, usando o termo como geral, eu percebo que as pessoas têm uma consciência do seu próprio corpo muito baixa, quase nula. Né? Às vezes você vai perguntar onde está a dor da pessoa no ombro e ela fala assim, tá aqui no ombro. Pô, mas como assim? O ombro é enorme. Como você não consegue dizer? E aí a pessoa tem que parar um minuto, sentir, né? E aí ela consegue pontuar aonde que está a dor. Né? Isso significa que a nossa consciência corporal ela é muito baixa, porque ela não é estimulada. Porque a nossa saúde ela é hoje dependente de um especialista. A terceira grande diferença está dentro da holisticidade. Enquanto nas medicinas tradicionais você tem um princípio de unidade entre corpo, mente e espírito, né? Você tem um princípio de que as coisas estão sempre todas interligadas umas às outras, e é por isso, inclusive, que coisas como cantos, conversas sociais entre amigos, uma cerimônia de chá, por exemplo, são considerados também parte da medicina. Né? Na medicina ocidental, você já não tem essa holisticidade. Inclusive, os especialistas da medicina, eles se especializam dentro da sua própria especialidade, ao ponto de que tem médicos que só cuidam de pé. E aí tem médicos que só cuidam do ouvido. E o médico que só cuida do pé, às vezes não consegue se comunicar com o médico que só cuida do ouvido. Porque você fragmenta o corpo em várias partes, se especializa no estudo dos fragmentos e ignora a conexão entre esses fragmentos. A medicina tradicional, ela parte do princípio de que todos os fragmentos fazem parte de um todo maior e unificado. Né? Por isso que o tratamento da mente, do bem-estar, da alegria é tão importante dentro das medicinas tradicionais. Aquele que está alegre dificilmente adoecerá. E se for adoecer, não vai ser uma doença tão severa assim. Aquele que está triste, aquele que está tenso emocionalmente, ansioso, né? Aquele que está estressado, ele vai ter mais tendência para adoecer fisicamente, inclusive. Né? A gente observa que tanto o espiritual quanto o mental e o físico têm correlações entre um e outro. Inclusive, né, a gente fala muito dessa manifestação da mente e do espírito no corpo, mas o oposto também acontece. Se o seu baço, por exemplo, dentro da medicina taoísta é isso, se o seu baço tiver ruim por conta da sua alimentação, o seu pensamento vai ser repetitivo, você vai ter uma tendência a estresse, a ansiedade, né, uma certa agitação interna. O quarto princípio tem a ver com a espiritualidade. A medicina tradicional, ela parte do princípio de que o ser humano faz parte de um todo maior. Então, assim como dentro do princípio da holisticidade, o meu corpo tem a ver com a minha mente e a minha mente tem a ver com o meu corpo, né? O meu corpo e a minha mente e o meu espírito, o meu eu, tem a ver com um corpo maior. E esse corpo maior é a vida que está acontecendo, é a natureza que se manifesta no aqui e agora. E essa parte da medicina tradicional fala mais sobre a minha existência como ser cósmico, como ser
que transcende a matéria muitas vezes e engloba todo esse aspecto espiritual. Né? Teve uma vez que o indígena estava fazendo uma palestra, estava mostrando um seminário, eu não me lembro a etnia dele, tá? Não me lembro de qual povo ele veio. Mas ele falava sobre um caso de uma moça da aldeia que, ela tinha um problema lá e já tentaram de tudo, tentaram pela medicina ocidental, tinham tentado através da própria medicina tradicional e não conseguiam resolver. Até que levaram ela para um pajé de uma outra aldeia e esse pajé olhou para ela e falou assim: você precisa mudar de nome. E ela mudou de nome e se curou da doença. Então, esses aspectos que levam em conta essa espiritualidade, esse caminho do indivíduo como ser, como alma, né, isso está dentro da medicina tradicional. E a medicina ocidental já ignora isso, por conta do objetivismo científico, né, onde você não releva, onde você não leva em consideração essa parte espiritual da coisa, da vida. Né? O quinto princípio tem a ver com a acessibilidade. A medicina ocidental ela é muito cara. E é interessante porque esse aspecto ele ficou muito claro e presente agora no coronavírus. Né? Qual é o custo de você manter uma UTI? Elevadíssimo. O custo é muito alto. Qual que é o custo de um medicamento específico? Ele pode ser muito elevado. Né? E isso faz com que, para muita gente, a medicação, a medicina, não seja acessível. Já a medicina tradicional, ela faz parte dela ser algo popular. Faz parte dela ser do povo. Até por conta daquela questão da própria pessoa ter o poder de se apossar da sua saúde. Então isso faz com que os medicamentos ou as ferramentas de cura sejam acessíveis para todo mundo. E seja mais fácil de que todo mundo consiga ter acesso à saúde. Né? Se ao invés de só levarmos em conta UTIs, nós também começássemos a distribuir chás, né, de prevenção, por exemplo, ao coronavírus, talvez nós tivéssemos reduzido e muito, né, o número de óbitos e o número de pessoas afetadas com o vírus. Através de uma operação de custo muito baixo. Porque um saquinho de chá, né, ou garantir que as pessoas tenham acesso a essa medicação seria muito fácil. Seria de custo muito acessível. Né? Outra questão dessa questão da acessibilidade tem a ver também com o fato da dependência, né? Enquanto que eu, João, consigo entender como me curar através das plantas, eu não faço a menor ideia do que tem dentro do meu comprimido. Né? Então, o médico é quem diz o que eu preciso. E eu não tenho a menor capacidade de entender qual medicamento eu vou precisar para me curar. Imagina você num cenário onde, por algum motivo, não tem farmacêutico e não tem médico e você está precisando muito achar um medicamento dentro de uma farmácia. E esse medicamento existe dentro dessa farmácia. Você saberia encontrá-lo? Não. Ninguém saberia encontrá-lo. Né? A não ser que você seja médico ou farmacêutico. Aí o caso é diferente. Né? Mas mesmo assim é capaz que você não saiba encontrar esse remédio, até por conta daquela... do fato de que existe a especialização dentro da especialização e talvez você não seja especializado dentro do problema que você está tendo, né? E aí você não sabe qual remédio usar. Né? Mas essa questão da facilidade de ensinar, né? Da facilidade de se propagar entre as pessoas, isso também faz com que a medicina tradicional seja muito mais acessível que a medicina ocidental. E aí, para concluir, eu gostaria de deixar claro que não existe uma melhor ou outra pior. É importante que elas se complementem.
No momento que você precisar de uma cirurgia, no momento em que a sua doença estiver num estado muito agudo, precisando de uma intervenção estilo salvação, a medicina ocidental é com certeza a melhor que existe. No entanto, seria muito importante que a medicina tradicional fizesse parte do dia a dia das pessoas, que as pessoas se reapossassem da sua própria saúde, se reapossassem de quem elas são, para não precisar serem salvas com tanta frequência assim, né? A gente precisa parar um pouco mais e observar qual que é a raiz dos nossos problemas. Então, hoje em dia, por exemplo, a maior causa de cirrose tem a ver com anti-inflamatório excessivo. Por que existem essas dores? Da onde elas vêm? Tem cunho emocional? Por que a gente não consegue mais se observar, se olhar e harmonizar os nossos fluxos internos, harmonizar as nossas emoções, harmonizar a nossa relação com o nosso próprio corpo? Esse é o objetivo da medicina tradicional, né? E é importante que a gente entenda que a medicina tradicional ela não é uma medicina complementar, ela não é uma medicina alternativa, ela é uma medicina completa por si só. Ela tem começo, meio e fim. Ela consegue tratar o corpo, consegue tratar a mente, consegue tratar o espírito, né? Tem um caso que aconteceu aqui no Brasil de uma moça da aldeia do povo tucano que foi mordida por uma cobra e ela foi parar para o hospital. E no hospital o médico queria amputar a perna dela. E aí o povo tucano se reuniu e falou assim, não, vocês não vão cortar a perna da nossa irmã, não vai acontecer isso. E aí os médicos olharam e falaram assim, tá, mas e aí vocês vão fazer o quê? E fizeram chacota da medicina indígena. E aí os indígenas se reuniram e falaram, não, nós vamos tratá-la através dos nossos métodos. E no final das contas acabou que ela se curou sem precisar ser amputada, né? Então a gente precisa levar mais a sério a medicina tradicional como algo completo por si só, como algo poderoso por si só. E entender que a medicina tradicional tem seu embasamento, tem seu fundamento, tem a sua profundidade e tem o seu estudo, tem o seu valor. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês e até a próxima.